Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Manhã de sexta-feira para você, seja sempre bem-vindo. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, segunda edição. Você vai nos acompanhando aqui no YouTube, no nosso canal Jovem Pan News. É sempre assim, a partir das 10 horas, a gente continua trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. E um bom dia também para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, pelas afiliadas da PAN em todo o país. Um abraço para você, uma ótima sexta-feira. Semana terminando, o mês também. Hoje é sexta-feira, dia 30 de novembro de 2018. Vamos aos destaques. Jair Bolsonaro anuncia Almirante como novo ministro de Minas e Energia. O presidente eleito fez o anúncio de Bento Costa Lima Leite pelo Twitter. A Justiça Federal torna Guido Mantega, Aldemir Bendini, Arno Agustin e Marcos Pereira Auxélio réus por pedaladas fiscais. Com recebimento da denúncia, eles passam a responder à ação penal. Grupo de Concessões Rodoviárias CCR cita Caixa 2 para ex-secretário de Alckmin e nas campanhas de Aloysio Mercadante e Luiz Marinho. Os executivos da empresa admitiram que pagaram Caixa 2 para campanhas de políticos de São Paulo, como os ex-governadores José Serra e Geraldo Alckmin e também a ex-senadora Marta Suplicy quando estava no PT. A maioria do STF se mostra favorável ao indulto de Natal de Michel Temer. Afonso Marangoni. Se o indulto for concedido neste ano de 2018, 22 presos da Operação Lava Jato serão beneficiados. Com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Natasha Mazaro. Emmanuel Macron declarou que não aceitaria relações comerciais com blocos econômicos compostos por países que não respeitam o Acordo de Paris. Alguns dos destaques desta sexta-feira, o Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. A gente abre a edição de hoje falando sobre o senador Renan Calheiros. Ele criticou Rodrigo Janot e as delações premiadas. A reportagem vem de Brasília, Levi Guimarães. O senador Renan Calheiros, do MDB, disparou nas redes sociais contra o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e as delações premiadas. Renan tem sido um crítico frequente das delações da JBS. Pelo Facebook e pelo Twitter, o MDBista menciona com ironia que Janot iria depor no Supremo Tribunal Federal pelo caso que investiga o acordo de delação da JBS, rescindido pela Corte em fevereiro. E lembra que o depoimento foi cancelado a pedido dos próprios advogados do grupo JF. Na sequência, critica os acordos de delação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, do ex-senador Delcídio do Amaral, do lobista Fernando Baiano, da Odebrecht e da JBS, fechados por Janot e outros ex-procuradores. Ele classifica as delações como ilegais, com gravações forjadas, sociedade de procuradores com advogados, dinheiro na conta através de contratos bilionários, lavagem de dinheiro, legalização do dinheiro desviado pelos criminosos, imunidade penal e encomenda de citações de pessoas e multas irrisórias para pagamentos suaves em 40 anos. Também critica a OAB por nunca ter investigado o caso JBS e o ex-procurador Marcelo Miller, que teria ajudado ilegalmente Joesley Batista a fechar a colaboração. Renan Calheiros é citado tanto nas delações da Odebrecht como nas da JBS. Quem também vem criticando os acordos de colaboração e a própria Operação Lava Jato é a senadora Gleice Hoffmann, do PT. Em discurso no plenário em defesa do ex-presidente Lula, ela disse que a maioria dos corruptos e dos corruptores está solta graças às delações premiadas. A história vai registrar que, ao contrário de combater a corrupção como era seu objetivo inicial, a Operação Lava Jato, comandada por Sérgio Moro, promoveu um espetáculo de impunidade em nosso país. A maioria dos corruptos da Petrobras e dos corruptores e seus agentes está solta ou cumprindo prisão domiciliar. Aproveitam-se das fortunas que roubaram, graças a acordos de delação premiada em que não disseram a verdade. Disseram o que os procuradores e Sérgio Moro queriam ouvir. No mesmo discurso, Gleice Hoffmann criticou a soltura do ex-ministro Antônio Palocci, que passa a cumprir prisão domiciliar, classificando os depoimentos do ex-petista como criminosos. De Brasília, Levi Guimarães.
Agora 10h08 e o presidente eleito Jair Bolsonaro elogiou a prisão do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. A reportagem do Rodrigo Viga. Pela primeira vez na história, o Rio de Janeiro tem um governador no exercício de seu mandato preso. Luiz Fernando Pezão foi detido no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do estado, nesta quinta-feira pela manhã, pela Polícia Federal. Contra ele, acusações gravíssimas de montar um esquema de propina e corrupção, de certa forma até herdado pelo seu antecessor, o ex-governador Sérgio Cabral Filho, está detido há 2 anos no sistema carcerário. Pezão, de acordo com as investigações, teria recebido quase 40 milhões de reais em propina de obras realizadas aqui no Rio de Janeiro. Era uma mesada de 150 mil reais, com direito até a 13º. Suspeita-se, inclusive, que esse esquema de propina e corrupção de Pezão tenha começado na época em que ele era prefeito da cidade de Piraí, no interior do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, além de Pezão, outros 8 suspeitos integrarem o esquema, integrante do atual governo, do ex-governo, representantes de uma empresa de engenharia, foram detidos, além de 30 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos no Palácio Guanabara, sede do governo do estado, Palácio Laranjeiras, onde estava Pezão, na casa dele, no apartamento dele, no bairro do Leblon, na zona sul da capital, em Piraí, no interior do Rio de Janeiro, e até mesmo em Juiz de Fora. Pezão foi trazido para a sede da Polícia Federal aqui no centro do Rio de Janeiro e durante a tarde foi transferido para um presídio aqui no Rio. A saída dele foi muito comemorada por servidores ativos e inativos que estavam aqui aguardando este momento. Motivo de comemoração não só o Pezão. Quando o Brasil está num processo de mudança, e eu tenho esperança no Brasil. A prisão do governador do Rio de Janeiro foi solicitada pelo Superior Tribunal de Justiça. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que ela se fez necessária para que provas não fossem destruídas. E é por essa razão, em razão da atualidade do esquema, ou seja, do fato de os infratores ainda continuarem praticando estes crimes, é que chegou-se à necessidade de requerer prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao deixar a Superintendência da Polícia Federal, Pezão chegou a fazer um sinal de positivo com um polegar levantado e afirmou que, obviamente, negava todas as acusações feitas contra ele. O presidente eleito Jair Bolsonaro comentou a prisão de Pezão e disse que por essas e outras é que escolheu Sérgio Moro para ser o seu super-ministro da Justiça no futuro governo. Parabéns à Lava Jato. Tá? O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Sérgio Moro no Ministério da Justiça com todos os meios, inclusive COAF, para combater a corrupção. Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério. Já o governador eleito Wilson Witzel declarou que fará uma devassa nas contas do Estado assim que assumir o cargo em 1º de janeiro de 2019. Segundo ele, é preciso acabar com essa estrutura viciada verificada nos últimos anos na administração pública do Rio de Janeiro. Não, está viciada e a gente vai tirar o vício. E já avisei, qualquer um que pratique atos de corrupção será investigado. Doa quem doer, seja político, seja membro do crime organizado, isso não pode continuar acontecendo no nosso país. Com a prisão de Pezão, assume o governo do estado do Rio de Janeiro. Nesse pouco mais de um mês até o fim do mandato, o vice-governador do estado, o eterno Francisco Dornelles do Rio, Rodrigo Viga. E uma outra fala polêmica do Jair Bolsonaro, ele reafirmou uma declaração dada por um dos filhos dele, Carlos Bolsonaro, dizendo que a morte dele interessa a muita gente. Quem tem os detalhes é o Afonso Marangoni.
O presidente eleito Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que a sua morte interessa a muita gente. A declaração foi dada após uma postagem de um dos filhos dele, Carlos Bolsonaro, nas redes sociais, em que afirmou: a morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto, principalmente após sua posse. Questionado sobre o que significaria o "estão muito perto", o futuro presidente da República desconversou, citando o episódio em que sofreu um atentado. "Quando eu recebi a facada, estava muito próximo de mim o elemento", disse ele, referindo-se a Adélio Bispo de Oliveira, autor do ataque ocorrido em 6 de setembro em Juiz de Fora, Minas Gerais. O militar da reserva aproveitou para dizer que, no seu entender, a investigação sobre o incidente está muito fácil de ser concluída. Após o ocorrido, o presidente eleito passou a contar com um esquema especial de segurança. As declarações de Bolsonaro foram dadas a jornalistas após ele participar de uma formatura na Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais na Vila Militar, Zona Norte do Rio de Janeiro. E depois do julgamento ontem no Supremo, a ministra Rosa Weber mostrou que continua contrária à possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. Reportagem de Natasha Mazaro. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, sinalizou que continua contrária à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Nesta quinta-feira, durante sessão do Tribunal Superior Eleitoral, corte em que ela preside, a ministra negou um habeas corpus a um condenado em segundo grau. No entanto, mesmo acompanhando a maioria do colegiado, Rosa Weber fez questão de ressaltar a posição pessoal. Realmente é extremamente polêmico. Nós aqui vamos ter 1, 2, 3, 4 ressalvas e um voto vencido num colegiado de 7. Eu também acompanho o relator denegando a ordem, ressalvando a minha compreensão pessoal sobre o tema. O caso analisado pelo TSE era o habeas corpus do ex-vereador Jorge Rangel, condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a 5 anos e 4 meses de prisão por corrupção eleitoral e associação criminosa. Na sessão desta quinta-feira, o também ministro do STF, Marco Aurélio, foi voto vencido. Ele reforçou ser favorável que réus possam aguardar em liberdade até que não haja mais recursos. Marco Aurélio também afirmou que já liberou para julgamento do plenário do Supremo, na condição de relator, as ADCs que discutem a matéria. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, já sinalizou que deve marcar a análise dessas ações entre março e abril do ano que vem. Uma mudança no entendimento atual da Corte teria impacto em diversos processos de condenados pela Operação Lava Jato, entre eles do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segundo grau e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A terceira turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reduziu a pena do ex-governador José Roberto Arruda pelo envolvimento no caso conhecido como o escândalo dos panetones. A corte fixou a punição em 2 anos e 11 meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 35 dias multa. No ano passado, Arruda havia sido condenado a 3 anos, 10 meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto. Os crimes do ex-governador do Distrito Federal estão relacionados à Operação Caixa de Pandora. O prazo para a renovação dos contratos do FIES foi prorrogado para o dia 28 de dezembro. Até agora, 75% dos estudantes já concluíram ou iniciaram o processo. O estudante que precisa alterar informações no contrato, como a troca do fiador, por exemplo, tem que comparecer a uma agência da Caixa. Nesse caso específico, o aluno deve comparecer com um novo fiador e também apresentar os documentos comprobatórios. Ex-advogado de Donald Trump admite que mentiu ao Congresso dos Estados Unidos sobre o projeto imobiliário do presidente em Moscou. No depoimento de 2017, Michael Cohen disse que os esforços para a construção de um arranha-céu da marca Trump na capital da Rússia foram encerrados em janeiro de 2016. Mas agora admitiu à justiça que o contato do Kremlin para fechar o negócio seguiu até junho daquele ano, quando a campanha do republicano já estava em andamento. Trump reagiu às declarações dizendo que o ex-advogado dele está mentindo, que é uma pessoa fraca e que está tentando obter penas menores.
E o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula deve ser discutido já na semana que vem. Marcela Lorenzetto. O pedido de habeas corpus de Luiz Inácio Lula da Silva será discutido na próxima terça-feira no Supremo Tribunal Federal. A segunda turma da corte vai julgar a solicitação de liberdade do ex-presidente, detido desde o dia 7 de abril na sede da Polícia Federal em Curitiba. A defesa solicitou a anulação da condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá. Para os advogados, Sérgio Moro foi parcial ao condenar Lula em primeira instância, já que o ex-magistrado aceitou assumir o Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. A defesa afirma que Moro demonstrou inimizade capital e interesses exoprocessuais ao condenar Lula, o que, no entender dos advogados, foi feito para afastar o ex-presidente do processo eleitoral. Com a ausência de Lula como candidato à presidência da República, o Partido dos Trabalhadores o substituiu por Fernando Haddad, que perdeu para Jair Bolsonaro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou parecer contrário ao habeas corpus, alegando que as acusações são ilações infundadas. A segunda turma do STF é composta pelos ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. O Ministério Público investiga a participação de policiais militares na administração de um estacionamento clandestino de caminhões. Reportagem do Thiago Muniz. O Ministério Público e a Corregedoria da PM investigam a participação de policiais militares na administração de um estacionamento clandestino de caminhões. O espaço de 68 mil metros quadrados na zona norte da capital paulista tinha uma movimentação financeira mensal de cerca de R$1 milhão, segundo o MP. A área era ocupada irregularmente. Na verdade, se trata de uma série de ruas públicas que foram fechadas com o uso de barreiras de pedra e concreto. O estacionamento foi desmobilizado nesta quinta-feira nas ações da Operação Terrão, que reuniu 270 agentes da Polícia Rodoviária Federal de todo o país. As investigações duraram 1 ano e meio no espaço localizado às margens da rodovia Fernão Dias. O promotor Frederico Vieira Silvério da Silva explica que uma empresa foi constituída para administrar o estacionamento clandestino com indício de atuação de crime organizado. De que existia aqui uma criminalidade organizada por trás dessas práticas ilícitas, porque numa área desse tamanho, com essa localidade, não iria permanecer se não fosse de outra forma. Chegavam a ter CNPJ, ponto eletrônico, máquina de cartão de crédito, e todo esse tipo de coisa, eles chegaram a esse tipo de sofisticação. A operação contou com o auxílio de militares do Exército, com uso de caminhões e retroescavadeiras. Eles removeram as barreiras que os criminosos colocavam para delimitar a área do estacionamento clandestino. A gente tem imagens, tem filmagens de prostituição, de tráfico de drogas, de receptação de cargas sendo movimentadas aqui de um veículo para o outro. Você imagina o proprietário de uma carga valiosa sabendo que aqui dentro alguém trouxe para movimentar de um veículo para o outro aqui. Então a gente sabe que tem coisa muito errada. Além disso, gato de água, gato de luz, né, o furto da energia e da água está acontecendo aqui também. O espaço clandestino fica ao lado do terminal de cargas Fernão Dias, que não dispõe de local para a permanência dos veículos por longos períodos. O motorista Robin Rutes diz que não sabia que o estacionamento era irregular. É só para terminal de cargas, ele não tem apoio para a gente para estacionar os caminhões, entendeu? Se tivesse, nós estaríamos ali tudo dentro da lei. Mas como não tem, a gente se obrigou a vir para cá. E muitos, eu mesmo não sabia que aqui era fora da lei, porque a gente paga para estacionar, tem o ticket comprovante. A área do estacionamento clandestino é pública, pertence à Prefeitura de São Paulo. O prefeito Bruno Covas disse nesta quinta-feira que o espaço pode ser utilizado para projetos habitacionais. Agora são 10h21, vamos saber da previsão do tempo. O sol está brilhando forte hoje aqui em São Paulo, saiu com tudo aqui na Avenida Paulista. Será que fica assim no final de semana? Quem tem as informações é a Desirê Brant. A semana termina com tempo instável na maioria das regiões brasileiras. Hoje ainda chove forte na região sul do Brasil e passa a chover forte também entre São Paulo e sul de Minas por causa da propagação de áreas de instabilidade. Tem previsão para pancadas fortes também em boa parte do centro-oeste
Sudeste e região norte do Brasil. No Nordeste ainda trata-se de uma chuva isolada, mas eu já adianto que a semana que vem será marcada por muita chuva no Nordeste brasileiro. Quanto à temperatura, hoje a máxima chega aos 29 graus na capital dos gaúchos e também em Cuiabá. Nas áreas mais ao norte, a máxima chega aos 33 graus em Fortaleza. Na capital paulista, antes da chuva mais pesada, ainda vai esquentar. A máxima fica em torno dos 29 graus. Agora, sábado, o tempo já fica mais nublado, pode chover a qualquer hora e a temperatura deve diminuir neste fim de semana. De novo, a máxima prevista para a capital é de 24 graus no sábado. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Jair Bolsonaro classifica como um pouco agressiva para o trabalhador a reforma da Previdência que tramita atualmente no Congresso. O presidente eleito disse que a equipe econômica dele prepara um novo texto para enviar ao Legislativo já no início do próximo mandato. Bolsonaro explicou que ele vai propor idades mínimas iniciais de 53 anos para mulheres e 55 anos para homens. A ideia é que o aumento seja gradual até chegar a 62 para elas e 65 para eles depois de 2 décadas. Um balanço do Ministério da Saúde informa que mais de 8 mil inscritos no programa Mais Médicos vão atuar imediatamente. Até agora, o sistema alcançou mais de 33.500 inscritos com registro CRM no Brasil. De acordo com a pasta, 53% dos inscritos escolheram cidades com maior vulnerabilidade. Os profissionais que escolheram as periferias das capitais e as regiões metropolitanas somam 17%. O Senado gastou R$127 mil com a viagem de 3 senadores para a Coreia do Norte. Vanessa Graziotin, do PCdoB, Roberto Requião, do MDB e Antônio Carlos Valadares, do PSB, embarcaram no dia 20 desse mês e só retornam em 2 de dezembro, ou seja, agora no domingo. A senadora justificou que o objetivo da viagem é estreitar laços com a Coreia do Norte, mediante acordos com autoridades daquele país. O Brasil mantém hoje relações diplomáticas com o país asiático desde 2001 e é o único das Américas a ter embaixada em Pyongyang. E a Polícia Federal deflagra uma operação contra a pornografia infantil. Você, Fernando Martins. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Take Care 4, cumprindo 5 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Guarulhos, na região metropolitana. O foco da ação é combater a produção, compartilhamento e publicação de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. De acordo com os federais, os investigados não possuem relação entre si e responderão, na medida de suas participações, pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas de 3 a 8 anos de prisão. Os equipamentos apreendidos passarão por análise e perícia. A primeira fase da operação ocorreu em junho deste ano, quando 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e uma pessoa foi presa em flagrante no bairro de Interlagos, zona sul da capital, armazenando material pornográfico com menores. Na segunda fase, em agosto, a PF cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Mogi das Cruzes. Uma pessoa foi presa em flagrante por ter material armazenado. A terceira fase foi deflagrada em setembro, com o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Uma pessoa também foi presa por ter conteúdo criminoso em seu poder. Ainda segundo a Polícia Federal, o trabalho segue de modo contínuo para monitorar atividades criminosas ligadas à pornografia infantil na internet. Um rápido intervalo, na volta outras informações para você aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Da redação. Fazer com que as famílias deixem os celulares de lado e conversem entre si na hora das refeições pode ser difícil, quase impossível, mas uma rede de restaurantes, Frank & Benny's, no Reino Unido, está tentando mudar isso. Ainda é um experimento, mas os pais que estiverem dispostos a entregar os celulares aos funcionários vão ganhar refeições gratuitas para as crianças. Uma pesquisa mostrou que as crianças querem que os pais gastem menos tempo no celular e mais tempo conversando com elas.
Direto da redação. A partir da próxima terça-feira, 78 médicos brasileiros vão começar a atuar em São Paulo no âmbito do Mais Médicos. Eles vão substituir os profissionais cubanos que tiveram de deixar o Brasil depois que Cuba anunciou a saída do programa. A informação foi confirmada pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB, nesta quarta-feira. É uma parcela ínfima, nós estamos falando de 70 de um total de 13 mil médicos que trabalham na cidade de São Paulo, mas mesmo assim a gente já estava cuidando para que não tivesse nenhuma falta de médico por conta disso. Covas falou sobre o assunto durante a inauguração de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, na Vila Ema, zona leste de São Paulo. Segundo ele, a prefeitura já estava em contato com as organizações sociais de saúde para que não faltassem médicos na rede pública. No entanto, o Ministério da Saúde ficou responsável por enviar os profissionais selecionados por meio de um edital lançado no último dia 19. Ao todo, o município de São Paulo tem cerca de 13 mil médicos. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 10h29, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Você vai nos acompanhando aqui no YouTube. A nossa transmissão não para, com imagens para você. Nosso canal Jovem Pan News. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É bem fácil, bem rápido. Você clica aqui embaixo no botão vermelho e depois já passa a receber as nossas notificações. Sempre que a Jovem Pan começa uma nova transmissão, você é o primeiro a ser avisado. Confere lá as nossas reportagens, comentários, tudo que você vê diariamente aqui na programação da Jovem Pan. Depois você encontra bem à mão, bem fácil, pode compartilhar com os amigos. É bem legal quando você participa também com a gente aqui do nosso canal Jovem Pan News. Agora, informação vindo de Brasília, José Maria Trindade, apostos por lá. Mais um ministro anunciado, Zé Maria, bom dia. É isso, muito bom dia a todos. Olha, um feriadão aqui em Brasília, viu? O Distrito Federal descobriu que poderia adotar mais um feriado e por isso mesmo adotou o Dia do Evangélico aqui. Olha, o presidente eleito Jair Bolsonaro está prestes aí com esta confirmação a definir aí finalmente o organograma do próximo governo. E é urgente, Vitor, porque a equipe econômica atual não sabe exatamente como emendar o orçamento para o ano que vem, porque ele é previsto para 29 ministérios e Jair Bolsonaro não tem certeza se fica nesses 20 ministérios ou se chega a 21 ou talvez 22 ministérios. Uma vez um grande frasista que passou por aqui, chamado Delfim Neto, disse que quando estava no governo, Vitor, eles criaram ali a possibilidade de um imposto sobre supérfluos. E foi uma guerra danada. Ninguém queria ser supérfluo. O pessoal da área de produção de perfume dizia supérfluo é o nariz do outro, uma grande confusão. E aí Delfim Neto chegou à conclusão que supérfluo é o emprego do outro, né? E esse debate sobre o grande número de ministérios, que era 49 no governo Dilma, veio a 29 no governo Temer e agora Bolsonaro queria 15, né? E enfrentou essa dificuldade. Como cortar? É preciso cortar. Mas onde cortar? Resistência de todos os lados. Houve uma grande movimentação querendo a continuidade do Ministério do Esporte, mas foi para o Ministério da Cidadania. Então agora, Onyx Lorenzoni, que é o futuro ministro-chefe da Casa Civil, está recolhendo dados de vários setores, são 10
setores aí da transição para montar o organograma novo de governo. O Estado, Vitor, cresceu tanto por aqui que a esplanada já não cabe mais os ministérios. Criaram anexos e escondidos. Quem passa na esplanada não vê grandes estruturas atrás dos ministérios exatamente para receber estruturas. E depois começou a alugar imóveis longe daqui da esplanada dos ministérios, pelo Distrito Federal inteiro. Daí a dificuldade, a dor do corte. Cortar nunca é fácil, viu? E eu costumo dizer, Vitor, que tamanho do Estado é despesa. E despesa tem que ser cortada, assim como unha, né? Todo dia. Sem parar, enquanto você não para, enquanto você não corta, não para, cresce, né? E cresce. Vai crescendo. Ô Zé, e a quantas andam as disputas aí pela presidência da Câmara e pela presidência do Senado? Renan Calheiros ainda correndo na frente para a presidência do Senado? Olha, Vitor, ontem eu ouvi um balanço de que o Renan Calheiros tem garantidos 35 dos 81 votos. Quer dizer, falta pouco. O voto é secreto, é aquele escurinho ali do plenário que dá vontade danada de trair, como dizem os políticos mais antigos. E aí o que acontece? Há a criação de um bloco no Congresso Nacional para resistir ao que eles chamam de Força Bolsonaro. Mas, na verdade, é o seguinte, o MDB, pela primeira vez na história recente, na democracia, será oposição. Essa é a notícia que a gente tem vontade de gritar. O PMDB, ou seja, MDB, será oposição. É a primeira vez. E aí o que acontece? Vários deputados e senadores que estão ali com mágoas, porque a formação do novo governo não passou pela velha política, né, estão tentando formar um bloco. E no Senado Federal, o representante desse bloco seria exatamente Renan Calheiros. Por que ele? Porque ele tem manhas, porque ele não tem conceitos e isso faz com que ele faça uma negociação muito elástica com o futuro governo. Ele trava, solta, na medida em que os componentes do grupo queiram, né? Então, daí a tentativa no Senado Federal de fazer uma contraposição ao governo Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia tenta juntar aí esses cacos da velha história, do centrão antigo, né? E formar um grupo. Ele já foi rejeitado pelo PSL, que é o partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. O certo é o seguinte, o presidente eleito não quer se meter nas eleições da Câmara e Senado, mas será obrigado, viu? Se ele perder, será a grande derrota dele logo no início do governo. Pois é, e o Bolsonaro que hoje anunciou mais um ministro, o ministro de Minas e Energia, e mais um militar, o almirante Bento Costa Lima Leite. A gente tem inclusive, Zé, as imagens ao vivo chegando agora de Guaratinguetá. Ele está na cidade de Guaratinguetá, que é no interior de São Paulo hoje, visitando uma formatura da aeronáutica, um evento com militares. E hoje pela manhã anunciou mais um nome de ministro, um almirante que vai ser o ministro das Minas e Energia. E é isso que vem chamando a atenção, né, Zé? Porque nunca antes houve um governo formado por tantos militares, com tantos militares ocupando ministérios, como será a partir do ano que vem, né? Ao lado ali do Major Olímpio, né, que é senador eleito por São Paulo. Eu contei, são 9 militares no governo, inclusive o presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice, né? O Palácio do Planalto está tomado por militares. As indicações, as conversas mostram que será uma gestão diferente e com uma investigação e acompanhamento muito forte do próprio governo. O militar, Vitor, tem uma característica própria de lidar com informação. Compreende que a informação é um tesouro e, em se tratando de governo, então ela é fundamental. Então, a comunidade de informação, ou seja, de inteligência, do governo Bolsonaro vai atuar, inclusive, para dentro, ou seja, acompanhamento através de infiltrados, de observação em empresas, em estatais, e levando até o Palácio do Planalto, né, informações sobre o próprio governo. E mais, Bolsonaro estará cercado de propostas indecentes, não é de, mas contra. Então, para se chegar a Bolsonaro, é preciso passar por pelo menos 2 generais. E ninguém terá a coragem de bater na porta de um general e levar propostas indecentes como antes. Então, ele estará blindado desse tipo de ligação. Na verdade, eu disse 9 porque alguns, como o ministro da Transparência, que foi militar, alguns
que tem relação com o militar, e o próprio ministro da Educação, que é professor da Escola Superior de Guerra, na Escola Superior Militar. Então, não é um governo militar, porque foi eleito, né, democraticamente, por civis, e as indicações são do presidente, não exatamente do Exército. Mas é uma característica nova. A gestão militar, ela é muito eficiente e a mais antiga do mundo, mas funciona diante de uma hierarquia muito bem armada e rígida. Eu não sei exatamente como será a repercussão disso numa gestão de um governo. Mas o Brasil virou um laboratório, né? É isso, tudo novo, a gente vai testando e vai vendo os resultados ao longo do ano que vem. Zé Maria, bom dia para você, bom trabalho, uma ótima sexta-feira. A gente se fala, até mais. Perfeito, aqui em Brasília um feriadão, dia do evangélico, feriado só para o Distrito Federal. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Valeu, Zé. E a comissão externa que investiga as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes discute propostas para a segurança pública. Reportagem do Matheus Meirelles. A comissão externa que investiga os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 14 de março se reuniu para discutir propostas e políticas públicas para prevenir, combater e solucionar episódios de violência. A audiência pública foi solicitada pelo deputado federal Glauber Braga, do PSOL, que comandou a sessão desta quinta-feira. Uma das convidadas da comissão foi a coordenadora de pesquisa, políticas e advocacia da Anistia Internacional no Brasil, Renata Neder. Para ela, a morte de defensores dos direitos humanos tem um grande impacto na sociedade. No Brasil, são cerca de 70 defensores de direitos humanos assassinados todos os anos. A maior parte deles por causa de conflitos por terra e recursos naturais, mas não apenas por causa disso. Numericamente, isso pode parecer não expressivo diante de 63 mil homicídios por ano. No entanto, esses 70 homicídios, essas dezenas de homicídios de defensores de direitos humanos têm um impacto enorme na sociedade brasileira. Por quê? Porque interrompem um processo de luta por direitos. Renata Neder afirmou que o assassinato de Marielle Franco foi um ataque aos outros defensores de direitos humanos e às instituições democráticas. O assessor de advocacia do Instituto Sou da Paz, Felipe Marques Angeli, defende a política nacional de controle de arma de fogo e munição. A gente não vai esquecer desse caso de forma alguma, e que a gente vai pensar nisso de forma propositiva, e que no nosso caso o Instituto Sou da Paz, que é uma pauta que nos motiva, nos nossos 20 anos nos motiva e nos, enfim, e nos move nos nossos 20 anos de existência. A política nacional de controle de armas de fogo e munição é absolutamente fundamental para melhorar a crise nacional de segurança pública que a gente enfrenta e também casos brutais como esse. Felipe Marques Angeli aponta que é preciso buscar melhorias no quadro de segurança pública, que para ele é uma tragédia. Já Isabel Seixas de Figueiredo, que atua no Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lamenta a falta de informações sobre os homicídios no Brasil. A gente não tem esse dado, né? O que a gente tem são alguns dados aproximados de algumas pesquisas pontuais, a mais recente do Sou da Paz do ano passado, que vai falar, olha, mais ou menos 20% são esclarecidos. Se eu pegar esse número, que é quase um número ótimo do Sou da Paz, de 20%, porque foi o número mais alto, basicamente, que a gente chegou, em última instância, eu estou dizendo que a cada 100 homicídios praticados no país, 80 sequer a gente consegue minimamente esclarecer o autor, quanto mais promover ali toda a movimentação do sistema de justiça criminal. Isabel Seixas de Figueiredo destacou a crise enfrentada nos últimos anos pelos policiais civis. Os familiares de Marielle Franco também estiveram na audiência pública. O pai da vereadora, Antônio da Silva Neto, cobrou a resolução do caso. Queremos essa resposta para que esse crime não fique impune e as pessoas que mandaram e que o fizeram continuam a mandar fazer outros. Antônio da Silva Neto reclamou das dificuldades de se elucidar o caso. Um relatório com os dados apresentados na comissão externa e propostas discutidas com a sociedade civil deve ser elaborado e apresentado pelos parlamentares até o final do ano. Falando agora sobre o julgamento do indulto de Natal no Supremo Tribunal Federal. Um pedido de vista interrompeu o julgamento, mas o placar é favorável ao texto do presidente Michel Temer. Reportagem do Afonso Marangoni. O indulto de Natal, decretado pelo presidente Michel Temer em 2017, é constitucional, decide o Supremo Tribunal Federal
nesta quinta-feira. Mesmo com a maioria já formada, 2 pedidos de vista mantêm suspensos por tempo indeterminado trechos do texto que, na prática, abre a possibilidade para que corruptos tenham penas perdoadas. O primeiro pedido de adiamento da decisão foi feito pelo ministro Luiz Fux, quando a maioria ainda não tinha sido formada. Mas 3 ministros da corte pediram para adiantar o voto e o placar ficou 6 a favor e 2 contra o indulto. De acordo com o ministro Luiz Edson Fachin, que se posicionou contra o decreto, o indulto não pode beneficiar pessoas condenadas por corrupção. Emerge, pelo menos em primazia, o caráter humanitário do indulto, cujo poder é inegável, constitucionalmente atribuído ao presidente da República. E, portanto, o indulto se destina a corrigir iniquidades de um sistema penal e, obviamente, não agravá-las. Já a ministra Rosa Weber defendeu que o indulto é uma prerrogativa do Poder Executivo. Os perdões presidenciais são, por desenho institucional, um controle sobre os eventuais excessos e erros de julgamento do Poder Judiciário. Da análise da doutrina constitucional e da jurisprudência, inclusive no direito comparado, emerge que o poder de perdão presidencial é um componente importante das prerrogativas do Executivo. O ministro Gilmar Mendes disse que o devido processo legal tem que ser observado. Que não há os campeões da defesa da corrupção e os campeões do combate à corrupção. A rigor, é preciso que o combate ao crime, seja ele qual for, tenha que se fazer dentro do devido processo legal. Depois, abriu-se uma votação para definir se a liminar que veta trechos do indulto continuaria valendo. Dessa vez, foi o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que pediu vista. Os 2 únicos ministros que votaram contra o indulto foram Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Ainda falta o posicionamento de 3 ministros, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Um dos pontos mais criticados é o perdão da prisão a condenados que cumpriram 1/5 da pena em casos de crimes sem violência ou grave ameaça. O presidente Michel Temer deve editar um novo indulto no fim deste ano. De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, se o texto de 2018 tiver as mesmas regras do decreto do ano passado, 22 presos na Operação Lava Jato serão beneficiados. O grupo CCR vai pagar 81 milhões de reais pelos crimes de Caixa 2. Girando a nossa reportagem, agora você, Marcelo Matos. Olá, Matos. Olá. CCR admite Caixa 2 a políticos e firma acordo de 81 milhões de reais com o Ministério Público de São Paulo. O grupo é um dos maiores da América Latina em concessões de infraestrutura e, através de um termo de autocomposição, irá narrar o repasse de dinheiro no período de 2009 a 2013, nos governos de José Serra e Geraldo Alckmin, do PSDB, e também do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, do PT, e demais políticos do MDB e PTB, que não tiveram seus nomes revelados por segredo de justiça. O promotor José Carlos Blatt ressalta que a investigação está apenas começando. A partir desses documentos, desses depoimentos que foram prestados ao Patrimônio Público Social da Capital e ao GAECO, nós firmamos esse termo de autocomposição, que obviamente está restrito a esta prática de Caixa 2 sem contrapartida. Se vierem a surgir outros fatos, eles obviamente não estão contemplados nesta autocomposição e podem obviamente levar a outras ações e a outras investigações. O altruísmo da CCR busca evitar ações na justiça que poderiam implicar na perda de concessões, impedimentos em novos leilões e multas mais pesadas. O acordo ocorre como reflexo da Lava Jato. O operador Adir Assad foi preso em 2016 e, na sua delação premiada, informou que o grupo CCR destinou 46 milhões de reais para a Caixa 2 a políticos. O promotor Silvio Antônio Marques informa que não houve prejuízo direto aos cofres do Estado. Mas houve prejuízo aos chamados interesses difusos. Ou seja, a partir do momento que um agente público recebe dinheiro de forma indevida
para fins eleitorais, ele desequilibra o jogo eleitoral. Então, aquele que tem mais dinheiro vai fazer mais propaganda, ao contrário daquele que não tem dinheiro, que não recebeu dinheiro do Caixa 2, que vai ser prejudicado. Então, houve, de qualquer forma, um prejuízo, no mínimo, à democracia. Procurado, o Grupo CCR afirma numa nota que 64 milhões de reais serão repassados ao Estado de São Paulo e 17 milhões doados para a nova biblioteca da Faculdade de Direito da USP. A empresa garante que segue contribuindo com as autoridades, além de promover ajustes em governança e compliance. O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, reitera o desejo do futuro governo de intensificar as privatizações. Segundo ele, a intenção é buscar na iniciativa privada o que não é possível no setor público. A afirmação foi dada nesta quinta-feira a um grupo de empresários e engenheiros no auditório da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, em Brasília. O vice-presidente eleito não detalhou áreas nem empresas, mas citou a necessidade de incrementar as PPPs, que são as parcerias público-privadas. O IBGE revela que a expectativa de vida do brasileiro foi de 76 anos em 2017. Isso representa um aumento de 3 meses e 11 dias em relação ao ano anterior. O levantamento mostrou que as mulheres vivem em média 7 anos a mais que os homens. Entre os estados, os moradores de Santa Catarina têm expectativa de quase 80 anos, enquanto os maranhenses não chegam aos 71. As autoridades da Califórnia encerram as buscas por vítimas dos incêndios florestais. Ao menos 196 pessoas continuam desaparecidas e 88 morreram, segundo o balanço oficial divulgado na quarta-feira. O incêndio, que começou no dia 8 de novembro e foi extinto apenas no último domingo, dia 25, destruiu pelo menos 14 mil casas. Foi atingida uma área de quase 620 quilômetros quadrados, um pouco menor que o município de Taubaté, no interior de São Paulo. E falando no interior de São Paulo, é para lá que a gente vai agora, direto para Guaratinguetá. O Daniel Lian acompanha a visita do presidente eleito Jair Bolsonaro. Bom dia, Lian. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes e também internautas do Jornal da Manhã, segunda edição. Chegou ainda há pouco aqui o presidente eleito da República, Jair Bolsonaro. Ele participa da formatura de oficiais aqui na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Jair Bolsonaro, quando chegou por aqui, foi ovacionado pelos pais, também irmãos e parentes de alunos da Escola de Formatura. Ele está neste momento aqui ao lado do brigadeiro Antônio Bermudes da Aeronáutica, e ele que fará agora a declaração aqui para os formandos desta turma da Escola de Oficiais da Aeronáutica. Depois deste compromisso, Jair Bolsonaro seguirá para a cidade de Cachoeira Paulista, logo aqui perto, a cerca de 40 quilômetros de Guaratinguetá, exatamente para participar também de uma assembleia com fiéis. Ele vai também conceder uma entrevista coletiva para todos os órgãos de imprensa que estarão posicionados por aqui. Neste momento nós podemos observar o presidente eleito fazendo aí a nomeação para os novos oficiais aqui da Escola de Especialistas. Ele também está acompanhado aqui nesta cerimônia do novo ministro, do futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e também de Augusto Heleno. Já 2 ministros aqui participando desta cerimônia. O presidente eleito vai ainda almoçar aqui com os oficiais e com os membros do alto escalão das Forças Armadas. Todas as bandeiras do Brasil foram representadas aqui neste evento. Houve também a cerimônia já com o desfile dos formandos. O presidente eleito também ouviu as execuções do hino nacional brasileiro, do hino à bandeira e também do hino da independência do Brasil. Jair Bolsonaro, depois de todos esses compromissos, acabará seguindo exatamente para a cidade de Resende, já agora na divisa aqui do Rio de Janeiro, para participar de um evento na Academia Agulhas Negras. Jair Bolsonaro, que está aí recebendo agora também uma placa por parte dos membros da Aeronáutica e dando aqui as suas palavras para
os alunos, os primeiros alunos desta escola de oficiais da Aeronáutica. A Jovem Pan vai acompanhar toda a agenda do presidente eleito Jair Bolsonaro e a qualquer momento nós voltaremos com novas informações. Brown. Ok, obrigado, Daniel, pelas informações. A qualquer momento, a qualquer novidade, é só chamar. A gente traz a informação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Girando a nossa reportagem, mais um destaque. Agora você, Vitor Moraes. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação contra desvio de recursos públicos do sistema penitenciário de Roraima, com faturamento próximo a 70 milhões de reais. Foram presos Guilherme Campos, filho da governadora Sueli Campos, do PP, em Brasília, e 2 ex-secretários de Justiça e Cidadania em Boa Vista. Batizada de Escuridão, a operação mira políticos e empresários envolvidos no esquema de superfaturamento. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão em Boa Vista e Brasília. O esquema começou em 2015, quando a empresa Quali Gourmet, que tinha sido criada há apenas 8 dias, foi contratada para cuidar da alimentação dos presos no estado. Em 2018, a mesma empresa suspendeu a entrega de comida aos detentos, alegando dívidas do governo. Os responsáveis pela empresa, que está em nome de Laranjas, realizaram saques de aproximadamente 30% do valor dos contratos, em espécie, para o pagamento de propinas e para o enriquecimento ilícito dos reais proprietários do negócio. Vários saques e repasses foram constatados pela Polícia Federal através de filmagens feitas durante as investigações. Agora 10h53, mais uma informação ao vivo chegando aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, bom dia, Viga. Fala, mestre Brau, tudo bem? Como é que você tá, rapaz? Tudo bem, sextou, né? Sextou. Eu não tô, eu tô olhando para um termômetro daqueles aqui que a gente gosta pra caramba, sabe, meu caro Brau? Sinceramente, eu tô aqui na porta do IBGE, não sei se o IBGE tava muito gelado, mas eu vi aqui na porta, tá marcando 31 graus. Sinceramente, não estou sentindo esse calor todo, a não ser que eu esteja num frescor diferente hoje. Eu acho que ele tá aproximadamente certo aí, talvez pela margem de erro. O nosso termômetro, esse dá para confiar, é atualizado em tempo real, 30 graus, tá aí na tela para você, ó. Tá 30 graus aí para você. Então, talvez no sol o termômetro tá à luz do dia, né? Então, talvez 31, acho que tá certo. Dessa vez ele acertou. Eu achava até que tava menos. Enfim, não sei se porque não tem um sol hoje a pino. Você tá vendo que o dia tá claro aqui, né? Mas não tem aquele sol forte, não tem aquele sol escaldante, maçarico na nuca. Então, tudo bem. Vamos que vamos. Mas a minha sensação térmica... E olha que eu sou um calorento nato, viu? Meu termostato tá apontando para os 26, 27 graus. Meu caro Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, você já falou aí, né? Saiu o PIB, né, meu caro Brau, aqui do IBGE. A economia cresceu 0,8% no terceiro trimestre. Agora é importante dizer, viu, ô Brau, que esse resultado do terceiro trimestre, a divulgação saiu agora há pouco aqui do IBGE, esse resultado, ele não é um resultado real, não estou dizendo que ele é mentiroso, mas tem 2 fatores que precisam ser considerados. A mudança no regime do Repetro, certo? E principalmente a base de comparação, que o segundo trimestre foi o trimestre da greve dos caminhoneiros, você lembra muito bem, né, meu caro Brau? Então, quando você pega uma base muito fracazinha, muito fraquinha, você acaba impulsionando o crescimento da margem. O pessoal aqui do IBGE está chamando de um ritmo de crescimento lento e gradual. Nesses últimos 7 trimestres, a economia brasileira vem crescendo há 7 trimestres, na casa de 0 alguma coisa. E se o ano estivesse fechando agora, no terceiro trimestre, o crescimento do PIB seria de apenas 1,4%. Está longe de ser aquilo que aponta para o potencial da economia brasileira, né, meu caro Brau? Até hoje saiu um estudo aí do IPEA que mostra o seguinte: se for feita a reforma da Previdência, se forem feitos alguns ajustes aí na segurança jurídica, no mercado de capitais, o Brasil teria um potencial para crescer entre 2020 e 2031 de 4%. Agora, se nada for feito, se não for feita a reforma fiscal, aí estamos na água, viu, meu caro Brau? Vamos crescer apenas 0,5% nesse período entre 2020 e 2031, meu caro Vitor Brau. Pois é, fraquinho, mas pelo menos um crescimento, né? Dá para comemorar, entre muitas aspas, né? Tá bom, tem uma alta pelo menos. Exatamente. Dos males, o Nelson Ned, né? O menor, né? O menorzinho, E, ô Vigar, fala pra mim do governador Pezão, onde é que ele tá? Já foi encaminhado pro presídio, prestou depoimento, a quantas anda?
está no presídio de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, meu caro Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, e tomou uma, vamos dizer assim, uma apertada, né, da Justiça do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Ele está cumprindo a rotina do presídio, não sei se dormiu bem ou se dormiu mal, mas quem lembra da imagem do Pezão, ele tinha uma olheira profunda, você lembra, né, meu caro Brau? Imagina agora, né, com todas essas denúncias e acusações, como não está. O companheiro passou buzinando aqui para a equipe da Jovem Pan, nosso ouvinte, nosso internauta. Imagina carinho da galera, né? Exatamente. Ó, beijinho para você. O microfone empunhado, o pessoal já gosta, né? Sempre que a gente está na rua é assim, o pessoal é sempre muito carinhoso. É bacana. Com certeza. Ontem eu estava lá numa cerimônia de oficiais, né? Dentro de uma unidade das Forças Armadas, na Vila Militar aqui no Rio de Janeiro. De repente vem dois caras assim nas minhas costas, um cutucando do lado esquerdo, outro do lado direito do ombro, Rodrigo Viga, imitando a minha assinatura. Eu tô crente que era algum colega de profissão, eram dois fardados, estavam se formando lá, enfim. Jovem Pan tem uma audiência enorme, gigantesca em todos os meios, em todos os segmentos da sociedade brasileira e também, por que não dizer, internacional, né, meu caro Brau? Porque estamos falando para todo mundo. Agora, tem muito brasileiro fora do país que acompanha a gente, viu? A gente fica com o WhatsApp aqui recebendo as mensagens, no YouTube, no Facebook. Tem muita gente fora do Brasil que participa também. Bem lembrado. Deixa eu pedir, então, até umas desculpas aí pro nosso ouvinte internauta, porque quando eu acerto, eu dou aquela brincada. Quando eu erro, eu também dou a brincada, porque eu disse que o Renato Gaúcho ia ser técnico do Flamengo, mas para dar essa informação e bancá-la ao longo da semana, eu vi 4 fontes. É um número significativo para você ter uma informação precisa, né, meu caro Brau? Mas aí ele recuou, fez leilão e resolveu ficar no Grêmio Porto Alegre. O Flamengo olha para o Abel Braga ou olha com um pouco mais de carinho para o Dorival Júnior, que está sendo muito injustiçado no Flamengo. Agora, voltando ao Pezão, o que aconteceu? Meu caro Brau, você imagina que você tem 2 eventos para fazer na sua casa. Um na sexta-feira e outro no domingo. O mínimo que você vai fazer é aproveitar a mesma louça, né, meu caro Brau? A mesma estrutura, não é isso? É o normal, né? O que fez o Pezão? No intervalo de tempo um pouco maior. Em 2014, quando o Maracanã foi sede da Copa do Mundo, uma das sedes, né? Mandou trocar toda a iluminação do estádio. Só que esqueceu de combinar com o Comitê Olímpico Internacional, que 2 anos depois ia usar o Maracanã para abertura e encerramento da Olimpíada, abertura e encerramento da Paralimpíada. E aí teve que trocar novamente a iluminação. E, meu caro Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, segundo o Ministério Público, a segunda contratação, a Paralimpíada, saiu ao dobro do custo da primeira contratação. Como diz o outro, assim não dá, assim não pode, né? Então a Justiça do Rio de Janeiro está dando uma carcada aí no Pezão, bloqueou em quase 9 milhões de reais bens e também patrimônios que estão em seu nome. Mas para quem teria recebido uma propina em mãos, líquida e certa, de 40 bilhões de reais, ainda sobra uma grana significativa, né, meu caro Brau? Ainda tem lenha para queimar. Viga, abraço para você, boa sexta-feira, a gente vai se falando, hein? Até mais. Olha, começou a soprar o vento aqui, eu tenho certeza que esse termômetro aqui da frente tá errado, mas o da Jovem Pan tá certinho. Grande abraço, meu caro Brau. Valeu, Viga. Rápido intervalo, daqui a pouco tem mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan News. Jovem Pan. Direto da redação. Fazer com que as famílias deixem os celulares de lado e conversem entre si na hora das refeições pode ser difícil, quase impossível, mas uma rede de restaurantes, Frank & Benny's, no Reino Unido, está tentando mudar isso. Ainda é um experimento, mas os pais que estiverem dispostos a entregar os celulares aos funcionários vão ganhar refeições gratuitas para as crianças. Uma pesquisa mostrou que as crianças querem que os pais gastem menos tempo no celular e mais tempo conversando com elas.
Olá pessoal da Jovem Pan, final de semana com a última rodada do Campeonato Brasileiro, tem a disputa entre Grêmio e São Paulo pelo 4º lugar, pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O São Paulo vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense, o Grêmio recebe o Corinthians em Porto Alegre, o time gaúcho só depende do seu resultado. Também tem a luta pela pré-Libertadores entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Galo recebe o Botafogo em Belo Horizonte, enquanto o Atlético Paranaense vai ao Rio de Janeiro pegar o Flamengo. E a luta contra o rebaixamento, Vasco e Fluminense na briga. O Vasco joga contra o Ceará em Fortaleza, o Fluminense recebe o América Mineiro no confronto direto. Vasco, Fluminense, América, Chapecoense, Sport são as 5 equipes ainda ameaçadas pelo rebaixamento. E tem a festa do campeão Palmeiras, que vai receber o troféu diante do Vitória, jogando em São Paulo. Última rodada do Brasileirão, 8 jogos no próximo domingo, às 5 da tarde. Olá, você ligado aqui no YouTube da Jovem Pan, o Palmeiras é decacampeão brasileiro, mais um título para o time do técnico Luiz Felipe Scolari, mas o Campeonato Brasileiro ainda não acabou. A última rodada do campeonato será no domingo, todos os jogos às 5 horas da tarde, e o Palmeiras fecha a temporada de 2018 no Allianz Parque contra o Vitória, que já está rebaixado para a Série B de 2019. Palmeiras e Vitória é o jogo para o torcedor ir lá acompanhar, ir ao Allianz acompanhar e aplaudir os jogadores campeões. E o Nilson César vai transmitir esse jogo aqui pela Jovem Pan às 5 horas da tarde do domingo. Também tem Grêmio e Corinthians com o José Manuel de Barros, as 2 transmissões no canal da Jovem Pan no YouTube, Jovem Pan Esportes. Nós ainda vamos acompanhar todo o restante da rodada, tem o jogo do Santos, tem o jogo do São Paulo, tudo isso no YouTube da Pan. Jovem Pan Esportes no domingo, uma grande cobertura do futebol brasileiro. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h04, de volta o Jornal da Manhã, segunda edição. E depois da derrota nas urnas, o PT aposta em reorganização e vigilância dentro do partido. Reportagem de Vitória Abel. Após a derrota nas eleições, o Partido dos Trabalhadores começa a discutir caminhos para a renovação da legenda, organização de uma frente ampla e fala em vigilância. A cúpula do partido se reúne no encontro do Diretório Nacional da Legenda nesta sexta-feira e sábado em Brasília. Dirigentes pretendem fazer um balanço das últimas eleições, considerando todo o processo pelo qual o partido passou desde 2014, incluindo uma análise do antipetismo. Na oposição ao governo eleito de Jair Bolsonaro, o partido quer investir na construção de uma frente ampla com partidos como PDT, PCdoB, PSB e PSOL. Mas também se mostra aberto a dialogar com legendas que não estiveram na oposição direta ao presidente eleito. Uma tentativa de formação de frente ampla progressista já havia sido feita pelo partido durante as eleições. Em exclusiva para a Jovem Pan, o membro do diretório do Partido dos Trabalhadores e deputado federal eleito, Paulo Teixeira, afirmou que petistas procuram somar forças a segmentos do PSDB e do MDB. O deputado ainda destacou que a sigla discutirá uma renovação e que o partido precisa voltar novamente para a convivência com a população e aproximação com movimentos sociais. O deputado Paulo Teixeira também ressalta que o PT tem que mudar, garantir uma vigilância interna no partido e que quem está na política tem que dar o exemplo no combate à corrupção. Para atrair novas gerações de políticos, os petistas querem discutir a ampliação da participação popular nas decisões da sigla, o que exige uma reformulação estrutural no partido. Sobre as futuras lideranças, dirigentes afirmam que o ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, terá papel fundamental na construção da frente política imaginada, mas não detalham se o ex-prefeito terá cargos no PT. O Partido dos Trabalhadores também permanecerá insistindo na campanha pela liberdade do ex-presidente Lula. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, diz que a defesa de Lula faz apenas ilações frágeis ao pedir a liberdade do ex-presidente. Os advogados argumentaram que o agora ex-juiz Sérgio Moro foi parcial na condenação ao petista,
e depois por ter aceitado o cargo de ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Mas a Procuradora-Geral da República entendeu que as alegações não encontram eco em provas e que Lula não é um preso político, mas um cidadão comum que responde pelos crimes que cometeu. A manifestação de Raquel Dodge foi enviada ao ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator do pedido de liberdade do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal, pedido esse que será julgado na semana que vem. O Supremo dá aval ao leilão de distribuidora da Eletrobras em Alagoas. O ministro Ricardo Lewandowski revogou nesta quinta-feira uma liminar dada por ele mesmo que impedia a venda da empresa. A CEAL é uma das duas distribuidoras da Eletrobras que restam ser vendidas. A outra é a Amazonas Energia, cujo o leilão está marcado para o dia 16 de dezembro. E o presidente Michel Temer já está na Argentina para participar da reunião da cúpula do G20. Ele desembarcou em Buenos Aires no início da noite desta quinta-feira. Essa é a última participação do MDBista no encontro que reúne as principais economias do mundo. Além do evento geral, o presidente terá também reuniões com o primeiro-ministro de Singapura, da Austrália e líderes dos BRICS. E a migração de médicos brasileiros no programa Mais Médicos já preocupa muitas cidades. Reportagem de Fernando Martins. Boa parte dos profissionais cadastrados no edital do programa Mais Médicos já atua no Sistema Único de Saúde em prefeituras do país e podem desguarnecer outras áreas públicas. Isso é o que aponta levantamento feito pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS. De acordo com o relatório, o Ministério da Saúde anunciou 7.271 vagas para profissionais já alocados. Ao cruzar esses dados com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, a entidade notou que 2.844 já atuavam na estratégia de saúde da família de vários municípios. O Conselho aponta que o número é ainda maior se contabilizar os profissionais que atuam em outros serviços do SUS, como hospitais e UPAs. O problema, segundo a entidade, é que a migração feita pelos médicos deve a uma situação clara. Os salários ofertados do Mais Médicos é melhor que o oferecido em muitas cidades. O programa oferece bolsas de R$ 11.800, além de ajuda de custo que varia entre R$ 1.000 e R$ 3.000 para cada profissional. Vale lembrar também que o médico vinculado ao programa tem carga horária semanal de 32 horas de trabalho e 8 horas dedicadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para o Conselho, ao invés de somar profissionais, esse novo edital está trocando o problema de lugar, pois ao sair do serviço do SUS para atender em outro, o município de origem fica desassistido. Dados do Conselho mostram que em Roraima, por exemplo, das 43 vagas ofertadas, 36 médicos inscritos já trabalhavam no SUS, praticamente todos no próprio estado. O Acre conta com 104 vagas no edital, 79 médicos se inscreveram até o momento e destes, 57 têm vínculo no SUS. Na Bahia, mais de 400 dos 765 inscritos trabalhavam no projeto de Estratégia de Saúde da Família. E o leilão de 12 aeroportos é marcado para 2019. Daniel Lian. O governo marcou para 15 de março o leilão de 12 aeroportos, que será dividido em 3 blocos. A divisão será pelas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A arrecadação mínima de todos os terminais está na casa de 219 milhões de reais. Este valor será pago à vista. Ao longo da concessão de 30 anos, as empresas vencedoras deverão pagar 2,1 bilhões de reais em outorga. O cálculo constará em cima da receita bruta da futura concessionária. O edital prevê certame individual, sendo que uma empresa que ganhar um dos blocos também poderá disputar e levar os outros em disputa. O analista do setor de aviação, Roberto Peterca, avalia como positiva a ação, já que o Estado não tem capacidade de arcar com este tipo de investimento. O setor da aviação civil brasileira tem crescido 3 a 4 vezes do que os demais setores, os demais segmentos da economia brasileira dos últimos tempos. Isso requer investimentos pesados para atualização, para modernização, que o Estado brasileiro não tem condições de fazer. Além disso, haverá um enxugamento do Estado dentro das atividades que não lhe dizem respeito. O primeiro bloco será o do Nordeste, que abrangerá os terminais de Recife, em Pernambuco, Maceió, em Alagoas, Aracaju, no Sergipe, João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, e Juazeiro do Norte, no Ceará.
com investimento previsto de 2,15 bilhões de reais. O segundo será da região sudeste, que tem em sua composição os aeroportos de Vitória, no Espírito Santo, e Macaé, no Rio de Janeiro, com aporte estimado em 592 milhões de reais. O terceiro conjunto do Centro-Oeste é formado pelos terminais de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no Mato Grosso, com previsão de investimento na ordem de 771 milhões de reais. Ainda falando da economia, saíram agora de manhã os números do PIB. Quem está aqui comigo é a Denise Campos de Toledo. Bom dia, Denise. Bom dia, Vitor. Olha, foi até um balanço positivo aí que nós tivemos no terceiro trimestre. Claro que tem a base de comparação ruim, porque no segundo teve a greve dos caminhoneiros, que deu aí uma parada na recuperação da economia, provocou aí uma queda muito forte da atividade de modo geral, mas essa expansão de 0,8% já era mais ou menos esperada, porque vão saindo indicadores setoriais e aí o IBGE acaba consolidando esse número. Agora, na composição, chamou a atenção a expansão da chamada formação bruta de capital fixo, que são os investimentos. Eles tiveram um crescimento de 6,6%, melhor resultado desde o quarto trimestre de 2009. Claro que na composição tem um dado que chama atenção, que foi a mudança aí da forma como é contabilizada a questão do petróleo, a importação de plataformas. Então, isso agora entra no cálculo dos investimentos, então explica em parte esse avanço. Mas foi um avanço importante. Agora, os investimentos chegaram a 16,9% do PIB e a tendência de recuperação dos investimentos pode garantir um crescimento maior da economia no ano que vem. Então, o ano vai consolidando um processo de retomada muito fraco, inferior ao que era previsto no começo de 2018. O crescimento deve ficar ao redor de 1,3% no fechamento do ano, mas nós tivemos agora um movimento meio que geral de expansão. Então, cresceu o consumo das famílias, indústria, serviços, agropecuária. Então, se confirmada essa tendência até o fechamento do ano, aí estariam dadas as condições para a economia crescer mais no ano que vem, mas aí vai depender muito de ajuste fiscal, né? Ajuste das contas, reformas que o governo Bolsonaro consiga fazer, porque sempre fica aquela desconfiança, né? Não dá para você sustentar a economia crescendo com um rombo imenso das finanças públicas. É como se você tivesse uma base aí num prédio ruída. Né? Então, em algum momento vai dar problemas, né? Então, é essa a grande expectativa, mas eu acho que a gente pode fechar o ano com esses dados bem mais favoráveis, né? Então, um movimento uniforme, né? Então, esse crescimento não foi puxado por um setor que cresceu muito fora da curva, né? Que nem quando nós tivemos a saída da recessão, a agropecuária foi o grande destaque, porque tinha importações, então você via que era um ponto meio que fora da curva do movimento geral. Resistente à crise, né? Exatamente, porque tem uma condição de exportação, consegue se sustentar mesmo que não haja um andamento favorável da economia. Agora não, agora a gente viu ainda que muito fraco, não é? Não é para ficar eufórico também com esse crescimento, primeiro porque a base de comparação é fraca, depois que o próprio crescimento é fraco mesmo, é alguma coisa pouco acima da 1,3%, não é, em relação ao mesmo período do ano passado, então ainda é muito pouco, né? Até para repor toda a recessão que nós tivemos, que foi alguma coisa perto de 7%, houve até uma revisão aí, a economia não despencou tanto quanto se imaginava, mas despencou também na fase recessiva, mas é isso, Vitor, agora é esperar que o próximo governo faça a lição de casa, né? Em relação a ajuste fiscal, em relação a privatizações, concessões, garantindo maior competitividade para a economia brasileira. Tomara, é o que a gente espera. Denise volta daqui a pouco, 2h no Jornal Jovem Pan, né? Exatamente, hoje tem Economia em Foco também às 3h10. Fechado então, até mais tarde, Denise. Até mais. E falando agora sobre as críticas do presidente da França, Emmanuel Macron, a Jair Bolsonaro, tudo por causa das políticas ambientais. Reportagem de Marcela Lorenzetto. O presidente da França, Emmanuel Macron, deixou claro que um acordo comercial com o Mercosul depende da participação de todos os governos da região com o Acordo Climático de Paris. Em meio às declarações recentes de que o Brasil não irá sediar a COP25 em 2019, Macron deu o recado durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira em Buenos Aires, onde ocorre a cúpula dos G20. Para o líder francês, o acordo entre Mercosul e União Europeia, principalmente relacionado ao agro
agronegócio depende da posição do novo governo brasileiro. Eu não sou a favor da assinatura de amplos acordos comerciais com países que não respeitam o Acordo de Paris e que anunciam que não irão respeitar o Acordo de Paris por uma simples razão. Macron afirmou que não pode pedir aos agricultores franceses que mudem os hábitos de produção para se adequar às mudanças climáticas e assinar acordos com países que não fazem o mesmo. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que o Brasil não vai sediar a reunião sobre o clima da ONU. Durante a campanha eleitoral, ele chegou a dizer que gostaria de deixar o Acordo de Paris. Para o analista político Carlo Barbieri, há anos a França demonstra que não pretende fazer acordos agrícolas com o Mercosul e que a fala de Macron aparece como uma desculpa. Nunca houve um avanço nesse acordo, porque não há interesse da França e dos seus agricultores em que esse acordo seja feito. Esta é uma história mais antiga que o Papai Noel, então isso não tem nenhuma perspectiva de sucesso. Claro que agora há um mote especial, uma razão política de inviabilizar o acordo, mas é pura balela. Isso aí não vai fazer nenhuma diferença no acordo com a União Europeia, porque nunca foi feito e não há interesse que continue. Pelo Twitter, Jair Bolsonaro escreveu que sujeitar o Brasil a colocações de outras nações está fora de cogitação. Sem citar diretamente a França, o presidente eleito também declarou que é legítimo que os países defendam seus interesses, mas que ele defenderá o interesse do Brasil e dos brasileiros. O Dia Mundial de Combate à AIDS é comemorado neste sábado e especialistas alertam para a prevenção. Recentemente, o Ministério da Saúde revelou que houve uma queda de 16% no número de casos e óbitos da doença nos últimos 4 anos. Mas mesmo com avanços, a cada 15 minutos, um brasileiro é contaminado com o vírus HIV. Em entrevista ao programa Morning Show, o infectologista Jean Gorenstein, do Instituto Emílio Ribas, explicou que o indivíduo que faz tratamento e se torna indetectível ou indetectável não transmite a doença. Nós não podemos associar o HIV com algumas populações específicas. Mas homens que fazem sexo com homens representam 70%, mas eu tenho 30% de meninas que tiveram um aumento de 16% para 32% de meninas de 15 a 24 anos que estão se contaminando. O Dr. Jean Gorenstein também lembrou que beijos, abraços e até o compartilhamento de copos e talheres não promovem a contaminação. Considerada uma sentença de morte há menos de 30 anos, a doença hoje é controlável e facilmente evitável. O publicitário e influenciador digital Lucas Rangel foi diagnosticado com HIV em 2013. Na época, ele conta que sofreu com preconceito de quem não tinha conhecimento sobre o assunto e resolveu então fazer um canal no YouTube para explicar como é viver com o vírus. Eu percebi que sim, teve muito preconceito de algumas pessoas, outras pessoas entendiam que não precisava ter aquele medo, aquele preconceito todo, mas foi a partir desse contar para um, contar para outro que foi gerando uma fofoca gigantesca de que eu estava espalhando AIDS para outras pessoas. Aí é onde eu percebi a necessidade de falar mais disso. O roteirista e diretor André Canto, idealizador do projeto Carta para Além dos Muros, também participou do Morning Show. Para ele, não existe um grupo de risco ou comportamento de risco, mas sim vulnerabilidade e falta de conhecimento em públicos mais jovens. A gente começou com essa ideia, são os gays, são as prostitutas, são as pessoas que usam drogas. Depois a gente falou, não são grupos, são comportamentos. E hoje a gente tem uma visão muito mais avançada que a gente fala em vulnerabilidade. O número maior é entre os homens que fazem sexo com homens, gays, bissexuais. Como eu vou falar sobre prevenção com esse público se na escola a gente mal fala sobre sexo? O projeto Carta para Além dos Muros engloba um filme que fala sobre estigma e preconceito, uma série para televisão e um livro. O longa, primeiro a retratar a história do HIV e da AIDS no Brasil, será lançado no ano que vem, mas o trailer já está disponível na internet. E agora informação chegando de Bauru, Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, os motoristas de caminhão que transportam laranjas na região de Bauru iniciaram ontem, quinta-feira, um movimento de greve. Eles reclamam que têm transportado carga acima do peso permitido e sem a documentação necessária. Além disso, reclamam que o frete está muito abaixo da tabela. Outra
cidades do interior do estado de São Paulo também já notam a paralisação dos caminhoneiros. Na região de Bauru, eles estão parados às margens da rodovia que liga as cidades de Duartina a Lucianópolis. Já são 30 caminhoneiros que passaram a noite ali. Segundo a polícia, não há nenhum problema ou interdição de rodovias. Enquanto isso, o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga da região de Ourinhos negociam junto às indústrias para a normalização e regularização do setor. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. 11h21, o assunto agora é Fórmula 1. Você, Alex Rufo. Hoje eu vou contrariar aquela máxima atribuída a nossos dois tricampeões de Fórmula 1, Ayrton Senna e Nelson Piquet, que diziam que o segundo colocado é o primeiro dos perdedores. Não dá pra gente colocar Sebastian Vettel, vice nesse ano, atrás do Penta Lewis Hamilton no mesmo pacote de Bottas, Raikkonen, Daniel Ricciardo e principalmente Max Verstappen. O tetracampeão mundial da Fórmula 1 está anos-luz à frente dos outros 17 pilotos do grid, à exceção de Fernando Alonso, que, na minha opinião, alinha seu talento na mesma fila que o alemão e o inglês, mas também fica por aí. 3 grandes campeões em um grid de 20. E olha lá. Vettel admitiu nessa semana que não esteve no seu melhor durante essa temporada, mas sabe onde ele e a Ferrari podem melhorar em 2019 e também o que precisa ser feito e que certamente ele e a equipe aprenderam muito com os erros cometidos ao longo desse ano. O alemão liderou o campeonato logo depois da 10ª etapa realizada na Inglaterra e só venceu uma vez depois do recesso de verão da Fórmula 1. Nesse ano, uma sequência de erros, começando pela batida na barreira de pneus durante o GP da Alemanha, além das rodadas na Itália, Japão e Estados Unidos, desencadearam uma série de batidas de cabeça e trapalhadas internas da equipe de Maranello, muito mal comandada pelo diretor técnico da equipe, Maurício Arrivabene, e muito bem traduzidas pelos números na pista. Vettel venceu 5 vezes contra as 11 vitórias de Hamilton, mas os erros do alemão não foram os únicos motivos para a perda do campeonato. 4 das 6 vitórias da Ferrari aconteceram nos primeiros 10 GPs, mas na segunda metade da temporada, a equipe seguiu na direção oposta ao desenvolvimento do carro e andaram para trás. Enquanto isso, o chefão da equipe campeã, Toto Wolff, declarou que a Fórmula 1 testemunhou um novo Lewis Hamilton depois da vitória das últimas provas de 2018. Hamilton andou ainda mais forte depois de conquistar o título e parecia que queria sedimentar o seu campeonato com mais vitórias. E realmente fez isso, sem que permitisse que qualquer outro piloto carimbasse a sua faixa de campeão. Talvez nos anos anteriores, Hamilton se contentasse em conquistar o título e depois passear na pista com a taça na mão. Não foi isso que vimos em 2018 e as Mercedes entraram de férias, com férias bem curtas, já que Sebastian Vettel aprendeu com seus erros e também com os da Ferrari e agora vai colocar todas as suas fichas na mesa para brigar pelo pentacampeonato, enquanto Hamilton vai continuar brigando por mais vitórias e por mais recordes para se tornar o maior vencedor da Fórmula 1 de todos os tempos. Alex Rufo para o Jornal da Manhã. Agora 11h24 e um resumo para você, as 10 principais notícias desta sexta-feira. Novo ministro. Presidente eleito Jair Bolsonaro anuncia o almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite para Minas e Energia. Denúncia. Justiça Federal torna réus Guido Mantega, Aldemir Bendini e Arno Agostinho por pedaladas fiscais. Economia. O PIB do Brasil cresce 0,8% no terceiro trimestre do ano. Mais médicos. Quase 20% dos aceitos no programa já se apresentaram. Indulto de Natal. Maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal se mostra favorável à decisão de Michel Temer. Rio de Janeiro. Deputado eleito Silva Jardim e vereador Rony Pereira da Silva são presos suspeitos de corrupção. Violência. 6 assassinatos são registrados em menos de 2 horas em Natal, no Rio Grande do Norte. Delação. Grupo de Concessões Rodoviárias CCR cita Caixa 2 para ex-secretário de Alckmin e nas campanhas de Aloysio Mercadante e Luiz Marinho. Mais uma de Trump. O presidente dos Estados Unidos cancela o encontro com Vladimir Putin. Cúpula do G20. Líderes das principais economias do mundo se encontram em Buenos Aires, na Argentina.
E daqui a pouco, na sequência do Jornal da Manhã, segunda edição, aqui no YouTube, começa o Ligado na Cidade. Fernando Martins já está lá no estúdio, apostos. Quais são as atrações do programa de hoje, Fernando? Bom dia. É isso, Vitor Brau. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente vai falar aqui de casos importantes da cidade de São Paulo, como as novas imagens em relação ao caso do Sushi Man, que foi morto depois de ter um surto em um restaurante aqui na zona oeste de São Paulo. Vamos falar ainda na questão de segurança, de operação da polícia contra a pornografia infantil e, claro, informações da capital, como por exemplo nesse final de semana que há o dia D contra o mosquito Aedes aegypti. A gente reforça aquilo que a gente fala todos os anos, né? Vem chegando o tempo com a época com as temperaturas mais altas, temos que cuidar para não deixar água parada, para que seja um criadouro para esse mosquito que transmite febre amarela, chikungunya, dengue e zika vírus. A gente tem que estar atento a tudo isso, prestação de serviço e, claro, as linhas da Jovem Pan liberadas para atender o nosso ouvinte pelo 2870-9707, o DDD é o 11 de São Paulo. A gente espera por todo mundo. É isso, já pode participando na sequência, o Ligado na Cidade. Valeu, Fernando, bom dia. Até. E assim a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição. Continue aqui no nosso canal. Na sequência vem aí o Fernando Martins com toda a equipe e o Ligado na Cidade. Você que nos acompanhou pela rede Jovem Pan News, fica com a sua programação. Um ótimo final de semana para você, uma excelente sexta-feira. A gente se encontra. Até mais. Jovem Pan News.